Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João, tô aqui com a Kátia, com a Ana Júlia. Hoje é o nosso segundo episódio, nosso primeiro com a entrevistada. A gente fez o episódio piloto, né, Kátia? Isso aí. E a gente falou que ia trazer aqui a Ana Júlia, né? Ana Júlia vai falar um pouquinho pra gente hoje sobre cursinho, né? Um pouquinho da história dela, ela enfrentou bastante essa questão aí do cursinho. E ela vai contar como foi a experiência dela até chegar aqui com isso. Certo. Pode se apresentar aí, Ana Júlia, fica à vontade. Meu nome é Ana Júlia Valedin. Eu tô no 5º ano já, no 9º semestre. E eu sou muito feliz por estar aqui na UCP, de ter vindo pra cá, de ter feito essa escolha. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom. Que bom. Ana Júlia, você tá em qual semestre hoje? Eu sou do 9º. 9º semestre. E como que foi essa escolha e essa trajetória para chegar até aqui na UCP? Mais ou menos em 2018 eu terminei a minha faculdade não. Em 2018 eu terminei meu 3º ano. Médio. Isso, meu ensino médio. Aí eu fui fazer cursinho, porque eu já queria fazer medicina, já tinha esse sonho sim. E eu queria tentar passar nas particulares. Desde pequenininha você tem esse sonho? Na verdade, desde uns 15, 14 anos, a minha mãe falou, você vai ser médica, Então, isso me induziu muito a querer isso hoje. Quando eu comecei a fazer cursinho, foi mais ou menos em 2018. É difícil, é complicado, porque exige uma vontade muito da gente, né? Você tem que estar lá, você tem que estar por vontade própria, você tem que estar com esforço, é muito esforço mesmo. E fiz um ano de cursinho, estudei também sozinha provas com professores particulares, passei em faculdades particulares, infelizmente não teve como. E você é da onde? Eu sou do interior de São Paulo, Vargem. E o seu cursinho você fez lá também? Fiz na cidade do lado, eu ia todo dia e voltava de ônibus. E devia ser bem cansativo, né, essa sua rotina lá, né? Era corrido porque na cidade do lado era um pouquinho maior, uma cidade bem pequenininha. Então lá tinha o cursinho e eu ficava pegando ônibus todo dia e voltando. Caraca, quantas horas assim? Era pertinho, lá é 15 minutos só de uma cidade pra outra. Mas era correria, porque era 6 horas eu já tava no ônibus da cidade e 1h30, 2 horas da tarde eu tava voltando. E no cursinho, além do cansaço de você ter que estudar, de ser um ritmo puxado, ainda tem o psicológico, né? Que tem muita pressão, né? E no cursinho é concorrência, né, cara? Não é igual aqui, por exemplo. Aqui passou forma, então a gente pode... Ninguém é concorrente de ninguém. No cursinho né? É uma concorrência e você vê muita gente dedicada. Eu falo que a pressão psicológica do cursinho é muito grande. Que a gente faz na gente mesmo. Quando a gente a gente fala, não é aquela coisa que tem alguém te pressionando, você precisa tirar nota. Não, sim. Você precisa se esforçar pra passar. Então é uma coisa mais difícil, entendeu? E é muita gente, 100% medicina. E você estudava, você lembra, assim, quantas horas você estudava por dia? Eu tentava manter uma rotina, eu sou um pouco ruim de rotina, assim, mas é difícil manter aquela rotina de estudos, então eu tentava estudar de manhã, eu tinha professores particulares para me ajudar nas matérias que eu tinha mais dificuldades, para olhar as provas antigas e tentar passar. Eu escolhi, mas aí fui estudando provas antigas e foi assim que eu consegui. Aí eu tive a experiência de passar na faculdade e não consegui ir porque eles fizeram assim. Eu fiz a prova, fui até a cidade. Uma particular. Exatamente, uma particular. Na verdade, eu só prestei particular no meu primeiro ano de cursinho. Na verdade, nem eu estava acreditando que eu ia passar, pra falar bem a verdade. E aí deu certo, eu fiquei na lista de espera. Isso foi final do ano, e daí eu falei pra eles, eu vou viajar, férias, né, janeiro, ano novo. E aí dia 2 de janeiro eles me ligaram falando, eu tava voltando da praia, eu naquele trânsito e, parabéns, você passou, você tem 2 dias pra vir aqui com 17 mil reais. E a sua taxa de matrícula e a mensalidade. A mensalidade, e se não for em 2 dias, você vai perder a vaga. Já passa pro próximo. E é aquela pressão, né? Meu Deus. Imagina. É um valor absurdamente alto, né? É muito alto. Na hora, assim, de um dia pro outro, com certeza. E é aquela coisa assim, particular, a gente tentar em financiamento depois, é uma incerteza, né? Não. Vamos lá, colocar esse dinheiro aqui agora, era esse medo que a minha mãe tinha. E depois?
porque são 6 anos. Sim. Né? E daí a gente acabou decidindo não ir e eu tentar de novo, fazer mais um ano de cursinho. Foi muito difícil porque eu desanimei. Eu imagino. Pensei em fazer outros cursos, outras áreas assim ainda da saúde, mas outros cursos. Então, durante esse tempo, você chegou a pensar em desistir da medicina. Pensei, só que minha mãe não deixou. Não deixou. Ela já tinha falado pra mim, como eu já morei aqui no Mato Grosso do Sul, e eu também já morei no Mato Grosso, eu conhecia gente que vinha pra cá, tem muita gente, né, do estado aqui, e ela falou pra mim, olha, tem gente que fez isso e aquilo, e aí eu fui meio que encaixando na cabeça, mas ainda não tava muito sustentado ainda, sabe? E aí eu decidi começar o cursinho. E como que era, por exemplo, você estava no cursinho, mas você já sabia daqui do Paraguai que existia essa possibilidade? Como que funcionava essa opção para eles lá, para você também? Como que vocês viam isso? Já sabia, a minha mãe super me aconselhava, porque ela via muita gente conhecida, ela sabia de pessoas já estavam formadas, já tinham se formado, já tinha feito a faculdade fora. Eu cheguei a cogitar a possibilidade de ir sim para a cidade do Leste. Não conhecia nada, mas aí eu decidi vir pra cá, porque aqui por ser uma fronteira, né, mas é seca, qualquer coisa assim, eu entro no ônibus e vou embora. Inclusive era a minha próxima pergunta, você já tinha ciência que era fronteira seca, então por isso você escolheu. Foi por isso, porque é mais próximo também do estado de São Paulo e qualquer coisinha a gente entra e vai embora. Lá não, lá tem a ponte, tudo isso pra mim foi um pouco mais complicado. E por isso que eu decidi vir pra cá. E também porque eu tinha conhecidos aqui. Ah, legal. Top demais. E você, nesse tempo, você fez então 2 anos de cursinho ao todo? Isso, fiz 1 ano e meio, porque eu comecei o 2º ano de cursinho já desanimada, porque eu tinha passado numa faculdade particular e não tinha conseguido ir. E aí a minha mãe falou, tenta, vamos tentar uma federal. Só que eu via muita gente, sabe, tipo, dedicada, gente que ficava sem celular, muito mais dedicada do que eu estava, hein? E desanimada ainda, gente que não conseguia passar, e eu comecei a falar, eu não vou conseguir. E aí a minha mãe falou, tem a possibilidade ainda, você não vai desistir, vamos ver de você ir pra lá, vamos conversar com quem tá lá, vamos ver se alguém faz a matrícula. E aí, no meio do ano, mais ou menos em julho de 2019, eu decidi conversar com uma amiga que já estava aqui, ela me passou informações, como funcionava, eu não vim pra cá, ela que fez tudo. Ah, legal. Eu não vim pra ficar, eu vim em janeiro pra ficar. Você já veio quando ia pra aula já. Exatamente. Eu vim pra levar um choque, assim, falava, eu vim pra ficar. E foi uma decisão um pouco complicada, assim, tipo, pra mim eu tava meio apreensiva, era uma mudança radical, mas eu vim. E eu gostei demais, sabe? Foi muito bom, só que eu comecei bem na época da pandemia. Então isso foi um pouco ruim, atrapalhou demais. Eu vim pra cá pra uma outra faculdade, e isso atrapalhou muito o meu percurso na faculdade mesmo, meus anos, porque eu poderia já estar um pouco mais adiantada, só que agora eu atrasei porque eu mudei, né? Uhum. Eu decidi mudar de faculdade. E foi quando eu decidi vir pra UCP. Entendi. A gente tava conversando aqui no Osso, né? Você falou que essa questão da pandemia atrapalhou muito as questões de prática aqui. Como que você vê, por exemplo, aulas práticas hoje que você tá aqui na UCP, você falou que voltou para poder fazer. O que você viu de diferente, assim? Olha, eu vim pra cá com uma visão de uma faculdade e entrei nela e tava com essa visão. Que tinha me passado, matrícula, tudo. E aí teve a pandemia, aquela coisa de 15 dias, e a faculdade tinha retornado em novembro. A gente não tinha a gente na verdade tinha umas aulas práticas, mas assim, a gente não fazia nada além do que precisava. A gente estava bem atrasados. Quem entrou depois, eu via que a grade já estava mais regulada do que a minha. Isso me atrapalhou muito e estava me fazendo ficar um pouco decepcionada com a medicina que eu tinha inventado na minha cabeça, né? Não fazia nada, só sentava aula, uma coisa muito maçante. E aí eu estava infeliz, não estava gostando da faculdade, juntou também com uma amiga minha, também não ficou muito bem aqui, acabou desistindo e indo embora. E isso influenciou também para eu procurar, eu falei, não, eu vou trancar e vou mudar de faculdade, porque eu não estava feliz com aquela faculdade. Não estava me dando o sonho de fazer medicina, parecia que eu estava vivendo outra realidade, sabe? Uhum. Isso foi muito ruim. Entendi.
Nessa questão de você ter feito ali 1 ano e meio de cursinho e aí você decidiu vir aqui para o Paraguai, em algum momento você se arrependeu e pensou, deveria ter feito mais cursinho e tentado de novo, ou você nunca se arrependeu de ter tomado essa decisão? Não me arrependi. Não, eu falo que o curso de medicina é difícil, então muitas vezes a gente tá aqui, eu já tô no 5º ano, às vezes a gente pensa, nossa, o que eu tô fazendo? Porque é muito tempo, né? Tipo, eu falo que você tem que ter muita certeza antes de querer a carreira de medicina. Então a gente fica pensando, mas não me arrependo. Foi um alívio até sair do cursinho. Quando eu decidi, eu já parei e fiquei trancada pra vir já no começo do próximo ano. Já preparando as coisas pra vir, tudo certinho. Porque eu só ia atrasar, ia prorrogar uma coisa que eu já poderia ter conseguido antes. Poderia ter 1 ano antes. Passa muito rápido. Passa muito. Você vê. Foi difícil, mas eu nunca me arrependi de ter vindo. Nunca. Então, foi a decisão certa, ter parado o cursinho e vindo pra cá logo. O arrependimento, eu falo, né? O arrependimento foi de não ter vindo antes. Ter vindo antes, porque se eu tivesse vindo desde 2018, eu estaria bem agressada. Você tá no 9º semestre já, né? Já se forma e o sonho tá realizado. Deus. A gente vê a hora, né? A gente passando. Só que aí a gente para pra olhar também e fala, nossa, foi tão rápido. É uma coisa muito rápida. Passa rápido. Teve a pandemia, a troca da faculdade também pra mim foi muito importante. Eu me senti assim, quando eu cheguei aqui, eu me senti um pouco deslocada, até eu conhecer as pessoas ainda. Eu tinha passado por um processo que uma amiga minha foi embora, e a gente fica um pouco desanimado, né? Porque a gente fala, a gente tá aqui sozinho, a gente tá longe da nossa família, a gente larga a nossa rotina, a gente tá meio que sozinho. Então, até eu me acostumar, mas assim, eu me acostumei super bem. A faculdade mesmo, por eu ter decidido mudar de faculdade, a UCP me recebeu super bem. Eles foram super atenciosos, me ajudaram com o que eu precisei, documentações, tudo certinho. E isso foi muito bom, eu gosto muito da UCP e eu me arrependo, todo mundo que eu converso, aliás, eu falo, gente, cuidado na hora de escolher a faculdade, porque eu me arrependo de não ter começado aqui antes. Então, queria te fazer uma pergunta em relação a, por exemplo, você veio pra cá, mudou de cidade, além de toda essa questão de faculdade e tudo mais, tem essa mudança de cidade, né? O que você viu de diferente daqui, Ponta Porã, Pedro? Você mora em Ponta ou em Pedro? Eu moro em Ponta. Moro em Ponta Porã, praticamente na linha ali. Mas em Ponta Porã. E você viu muita diferença daqui pra sua cidade? Alguns pontos positivos e negativos aí que você coloca aí pra nós? Sim, a cultura, né? Com certeza, a cultura é muito diferente. Quando a gente chega aqui, quem não conhece, igual eu vim pra ficar, dá um susto. Você fala, nossa, realmente, eu tô longe de casa e aqui é muito diferente. Mas eu gosto da cidade. Acho que um dos pontos negativos aqui é o clima. Um dia tá frio, um dia tá chovendo, um dia tá neblina, um dia tá calor cedo, à noite tá neblina. 4 estações num dia só aqui, né? É só, isso é uma loucura. Demorou um pouco pra eu me acostumar. Quando eu cheguei aqui ainda fazia muito frio mesmo. Na sua cidade faz calor? Na minha cidade é calor, o frio de lá não passa dos 10. Assim, aqui quando chegava -1, -2, eu cheguei a pegar essa época que fazia isso. E pra mim foi um ponto bem assim. Eu cheguei aqui também, eu não tinha carro, eu não conseguia me locomover. Depois eu consegui um carro, né, pra mim me locomover. Isso pra mim foi muito bom, me ajudou demais. Por conta de moradias, porque eu já morei também, já morei no Paraguai. Uhum. Eu já me mudei bastante de casa aqui, aliás. E agora eu moro em Ponta Porã e tudo certo. Eu gosto muito daqui. Eu acho uma cidade... Tem muito estudante. Tanto que quando começa as férias, você vê a cidade se esvaziando, né? Tem muita gente que viaja, feriado mesmo, você vê a diferença. Então aqui tem muito estudante, muita gente de muito lugar, que você conhece pessoas de diversos... Brasil inteiro, né? Genação, né? Exatamente. E a cultura é diferente. Eu acho que a minha cidade é muito pequena e a gente vem pra cá, conhece muita cultura do Paraguai, que é muito diferente, muito legal, e também das pessoas, porque tem gente de todo o Brasil aqui, então a gente vai conhecendo as pessoas, e isso é muito legal. A gente tem amizade no mundo inteiro, praticamente. É verdade. Brasil inteiro, No mundo inteiro também. Tem uma colega minha que ela veio da África do Sul. Nossa. Uhum. Então. Mas você falou aí que em relação a que você mudou bastante. Isso aqui é uma coisa também que não é normal, né, pra galera que é de fora. Mas como tem muito estudante aqui na fronteira, é super normal pra nós e pros locadores, né, também, saberem que vai ter essa circulação, essa rotação aí de pessoas que vêm aí, sai, não gostou do apartamento, da casa, muda.
é uma coisa normal aqui pra nós. Eu mudei bastante porque quando eu cheguei aqui, na verdade, foi o que eu falei, eu vim pra ficar. Quem fez tudo pra mim foi uma amiga que veio, alugou. E aí eu cheguei e não gostei muito do lugar, fui embora porque deu a pandemia em um mês. Fechou, daí quando eu voltei decidida a morar com uma amiga. Aí uma amiga minha se juntamos, morar juntos. Só que aí teve todo o problema que eu falei pra vocês, que ela foi embora, desistiu da faculdade. Tanto que hoje eu falo pra ela, nossa, se você estivesse aqui, se tivesse vindo comigo pro OCP, você ia estar amando, a gente ia estar junto. Porque ela desistiu, ela ficou mal, e isso ela se arrepende até hoje. Mas eu falo sempre pra ela, nossa, você ia adorar o OCP, você ia adorar o OCP mesmo. E também são um dos motivos pelo qual eu mudei também. Ela foi embora, aí eu acabei mudando, tentei colocar uma pessoa pra morar junto comigo, deu certo. E aí eu fui morar sozinha. Era sozinha. Isso. E sempre... E foi a primeira vez que você morou fora ou morou sozinha? Foi a primeira vez que eu morei. E quando você veio pra cá, que a gente fala assim, né, estudar medicina em outro país, estudar no Paraguai, você tinha medo, teve medo do espanhol, da língua, do idioma? Eu tinha um pouco, sim. Quando eu cheguei aqui ainda, quando eu escutava o pessoal falando Guarani, nossa, é Guarani. Eles estavam me xingando, só de cheio do que eles estavam falando. Mas é muito tranquilo porque a gente convive bastante com o brasileiro, né? Tipo, bastante mesmo. Então, o espanhol, eu entendo tranquilo, é uma coisa que você vai acostumando, a gente vai levando, né, aos anos da faculdade. E você vai, quando você vê, já vai aprendendo aos poucos. Era um medo que você tinha, cursinho? Cara, eu vou ter que ir pra lá, eu vou ter que... Espanhol. Eu cheguei até a ver cursos pra fazer espanhol e tudo, mas quando eu cheguei aqui eu vi que era um pouco menos do que a gente acha que é espanhol, mas não é. Na verdade é uma coisa mais tranquila. E os professores também têm bastante paciência, né? Acabam falando ali um português pra ajudar. Sim, tem muito. No final, galera, as provas, tudo é em espanhol. Porém, os professores, como a Kátia disse, eles entendem, a maioria é brasileira, eles vão falar ali o português, eles vão te ajudar a entender quais palavras você tiver. A maioria, acredito que a matéria também é explicada ali em espanhol, mas de uma maneira que a gente compreende. É bem parecido, né? A língua é muito parecida. E qualquer dúvida também, os doutores ajudam demais em provas, tem alguma dúvida? Pessoal, falando nisso também, né, ela disse sobre o Guarani. Guarani, para quem não sabe, o Paraguai ele tem duas línguas oficiais, que é Guarani e castelhana. Então, o Guarani é uma língua muito... Guarani é uma língua indígena e bem específica. A gente tem, durante a faculdade, na grade da faculdade, tem a disciplina Guarani, né, para aprender, mas é bem difícil, né? É difícil, mas algumas palavrinhas ali dá pra gente arriscar, né? A gente vai pegando outra aí, guardando e vamos tentando. Eu acredito que a gente vai, na hora da prática mesmo, por exemplo, que a gente vê na clínica, né? Porque eu gosto muito, por exemplo, das práticas que a gente tem muito contato com o paciente. Então, os doutores fazem a gente tentar, enrola seu espanhol, dá o que você consegue de melhor e tenta. E é assim que a gente vai perdendo a vergonha, porque eu acho que também muito de espanhol e falar outras línguas é a vergonha, de verdade. Então, a gente vai se soltando ali nas práticas, com os doutores que vão auxiliando. Às vezes tem uma consulta em Guarani, a gente vai tentando. E o legal também é que tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo veio de um lugar distante, a maioria não sabe a língua, então vai todo mundo aprendendo junto e se ajudando, né? Exatamente, a gente vai se ajudando aqui e assim vai. E acho que também, com certeza, a paciência de todos os doutores. Isso é muito importante, porque a gente a ficar mais tranquilo, a poder ter um contato com o paciente, tentar entender o que tá acontecendo tudo ali, né, no jeito que ele quer expressar pra gente, porque te pega, né, na hora. É verdade. Você falou um pouquinho sobre o medo do espanhol. Teve algum outro medo que você tinha? Você falou que você já conhecia, sua mãe também, você já tinha pessoas que moravam aqui, mas teve, assim, medo ou mitos, vamos falar assim, né, mitos, de coisas que você tinha receio quando você chegou aqui, você não era bem assim? Medo mesmo, acho que por estar um pouco longe, né? Porque a minha cidade fica umas 12 horas daqui, ainda é um pouco longe. Então, acontecer alguma coisa e eu estar longe da minha família, não ter para onde correr. Só que aqui a gente fala que a gente cria uma família, né? Exato. A gente cria uma família, a gente faz amigos que têm família que aí acaba participando da família deles. Então, aos poucos eu fui ficando mais tranquila e eu sempre fui muito assim.
Eu vou sem medo algum. A minha mãe fala, às vezes você não tem medo de nada. Aí eu vou e vou mesmo, até dar certo. Então, eu tinha as vezes que eu tinha vontade de sair correndo pra minha casa, tinha. Muitas vezes a gente tem vontade de fazer isso. Porque é um curso difícil, é uma carreira, né, muito demorada, né? Tipo, é longo o curso. Então você tem que estar ciente de tudo que vai passar. Acho que é mais dentro de você. Não tinha medo de nada, não. A gente chega aqui, a gente fica tentando se adaptar às coisas, às tradições, às coisas diferentes. E no final eu gosto. Quando eu vou para minhas férias, eu até sinto saudade disso aqui. Saudade. Eu também. Se fosse pra você dar um conselho pra quem tá ali fazendo 2 anos de cursinho, às vezes nessa etapa agora que a gente vai pro meio do ano agora, né? Pra quem tá pensando, será que eu paro? Será que eu continuo? Será que eu vou fazer outro curso e desisto da medicina? Qual conselho você daria? Eu daria o conselho pra não desistir e também deixar aquele... como que fala, toda aquela influência das pessoas de lado, porque a gente fala que tem preconceito, né? Tá indo pro Paraguai fazer medicina porque não deu conta de fazer cursinho e passar e tudo mais. Mas na verdade não, tem muita gente também que não tem condições de ficar fazendo cursinho até passar. Eu acho que eu já conversei muito com muitas amigas da minha cidade, muita gente que fazia cursinho comigo. Eu falo que eu não me arrependo. E o conselho que eu dou é, tipo, se tem vontade, se tem coragem de pegar aí, vou pra lá, vou fazer, vai ser uma mudança radical? Porque a gente tá longe da família, tá longe de tudo, mas a gente tá atrás de um sonho, que é o nosso futuro, então tem que persistir nisso, tem que ter certeza do curso, da carreira, de tudo que você quer, porque não é uma coisa que você vem e fica 2 anos, né? Tem pra ir embora, é pra vir, pra ficar, pra estudar, então tem que ser persistente naquilo que quer e ir pra cima. Esse é o meu conselho, sempre persistir e não ter medo, porque aqui eu acho muito tranquilo saber decidir a faculdade certa quando vir pra cá, exatamente, porque isso foi uma coisa que me atrapalhou, eu fui um pouco pela dos outros e acabei, depois vim pra UCP e foi a melhor escolha que eu fiz. É isso que a gente tem que tomar cuidado na hora, porque tem muita faculdade, né, aqui na fronteira, mas a gente tem que escolher a certa. Eu sempre digo, né, você falou em relação ao preconceito e tudo, mas o derrotado, ele não é aquele que falhou, né? Aquele que desiste de tentar. Sim. E você tá aqui e você já vai realizar isso. Exatamente. E uma das coisas que eu falo da UCP é que eu acho que eles acolhem muito, gente. Demais. Tudo que a gente precisa, tudo que eles estão ali pra ajudar a solucionar o problema. É muito diferente de outras faculdades que não tá nem aí. Vai lá, paga. Por mais que aqui a gente seja atualmente a maior universidade, aqui tem mais alunos, por mais que tenha muitos alunos aqui, a gente ainda tem aquela relação como se fosse uma família pequena, né? Exatamente. E conhece cada um, é bem legal mesmo. E sempre dispostos a ajudar a qualquer coisa. Eu acho que isso é muito importante. Foi um dos pontos pelo qual eu escolhi a UCP. Me ajudou demais. Então isso pesa muito na hora de você decidir vir. Escolher a faculdade correta, ter certeza da carreira que você vai enfrentar, né? Porque são 6 anos. E ir, só ir, nem pensar muito, só ir mesmo. Bom, mas é isso então. Kátia, explica aí pra gente como é que a galera que, assisti esse negócio aqui, gostei, quero participar, quero conhecer, quero saber mais. Bom, gente, se você aí tá aí passando por essa fase de cursinho, pré-vestibular, Enem, gente, tem uma alternativa para você realizar o seu sonho, tá bom? Então, enquanto você tá aí fazendo mais um ano de cursinho, você já poderia estar aí usando o seu jaleco esse ano. Então, eu quero que você saiba que ainda dá tempo, porque a gente tem uma turma que vai começar em agosto. Para você saber mais, a gente vai deixar aqui na descrição um link de grupo de WhatsApp, onde você vai poder conversar com a gente e tirar todas as suas dúvidas. E se você quer informações mais detalhadas e formais sobre a faculdade, a gente também vai deixar o site. Você clica no link, vai conseguir fotos, como é a nossa estrutura, ver a nossa grade curricular e acompanhar a gente. É isso então. Muito obrigado, Ana Júlia, pela sua presença aqui. Eu agradeço mesmo a gente poder... É muito legal a gente ter como trocar essa experiência para quem tá assistindo a gente se identificar também, né? Com certeza. Eu espero que isso ajude muita gente que às vezes está nessa indecisão e nesse medo. E pegar e ir, gente. Não pensar muito. Eu espero que ajude muita gente. É isso, então. E, gente, a gente vai ter o nosso próximo episódio. Você não pode perder. Quem que é?
Olha, o próximo episódio vai ser muito especial, porque a gente vai conversar com um aluno aqui da UCP que já estudou medicina lá na Argentina. Então, ele Experiência internacional. tem aí essa experiência de ter estudado na Argentina e hoje ele estuda aqui no Paraguai. Então, se você está em dúvida aí, Argentina ou Paraguai, nesse episódio você vai conseguir esclarecer bastante coisa. Perfeito. É isso, então. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido até o final. Comenta aí o que vocês acharam desse episódio, o que vocês querem para os próximos. E é isso. Um abraço, beijão para vocês. Tchau, pessoal. Tchau.